Aqui é o Dr. Tássio Lima Luz de Tavares, falando da página do Doutor Idoso, e sejam todos muito bem-vindos à nossa live de segunda-feira. E nós temos live toda semana, segunda e quarta-feira, então não perca. Assim que o neném vai dormir, acabou de dormir, a gente começa as nossas lives, a nossa discussão, onde eu tenho realmente tempo para aprofundar nos assuntos com você. Então, se ficou alguma dúvida nos videozinhos que vai saindo ao longo da semana, que são videozinhos curtos, de 1 minutinho só, então é aqui que a gente vai aprofundar. Então não queiram soluções que vão resolver o problema do mundo num videozinho curto de 1 minuto. É aqui que a gente entra a fundo nos assuntos e eu gostaria de ter uma participação de vocês e tirar dúvidas, como eu prometi. E a gente combinou na semana passada, na quarta-feira, essa live de hoje eu vou falar sobre como que o rim faz o controle e o ajuste da quantidade de água que nós temos no nosso corpo. Né? Isso não é feito de uma forma qualquer, não tem muita relação também com a quantidade de água que você bebe ali. Ah, bebi muito, o rim guarda muita água, bebi pouco, guarda pouco. Não tem nada a ver e a gente vai aprofundar um pouco nesse aspecto, nesse ponto aqui nessa live de hoje. Então, vamos lá? Simbora, vamos entrar a fundo nesse assunto de hoje, que ele é de extrema importância e tem tudo a ver com dor. Porque, como eu falei na live de quarta-feira, se você não assistiu, só procurar como é que começam os desgastes das articulações. Como é que esse desgaste acontece? Eu falei na live de lá. Então vai lá para você assistir, porque a água tem tudo a ver. Tudo começa com a falta de água no seu corpo. Mas não é faltar água um dia, 2 meses, 3 meses. É faltar água no seu corpo ao longo de anos. É a famosa desidratação crônica. Cronicamente o seu corpo vai perdendo água porque você não está conseguindo repor água no seu corpo, porque você não está bebendo. Muitas das vezes, isso eu sei, é da mentalidade da grande maioria de vocês. Eu só vou beber água quando eu estiver com sede. E se você fica com isso na cabeça, você passa às vezes o dia inteiro bebendo só um golinho de água. Fala pra mim nos comentários se isso não é verdade. Se você não passa às vezes horas e horas e horas sem nem lembrar que tem que beber água, aí de repente lembra, vai lá e bota um copo só pra poder molhar o bico. Fala pra mim nos comentários se não é assim que acontece. Então, nessa live a gente vai entender um pouco disso, porque a água tem tudo a ver com dor. É um dos primeiros pontos, uma das primeiras coisas que a gente tem que corrigir de verdade para realmente ver a diferença acontecendo no nosso corpo. De nada adianta você sair tomando um monte de remédio, fazendo fisioterapia, fazendo pilates, fazer academia, se você não está fazendo o básico, os pilares iniciais, que é uma boa hidratação do seu corpo. O corpo, na verdade, vai estar sofrendo muito mais, e é por isso que quando você faz alguma dessas atividades e não está bebendo água direito, logo começa a doer mais ainda, e você acaba abandonando o tratamento, fala, não, tá adiantando nada, eu chego em casa, tô pior. Se isso já aconteceu com você, então saiba que um dos motivos é exatamente esse, a sua articulação está trabalhando seca. E eu exemplifiquei isso na live passada, e eu vou mostrar aqui para vocês. Quando tem uma cartilagem se movimentando, ela está roçando cartilagem com cartilagem. E ela tem atrito, faz barulho esfregar. Aí agora você coloca a água entre os dois e esfrega para você ver tanto que ele vai deslizar muito mais fácil. Essa água é o líquido sinovial. O líquido que está dentro da nossa articulação é exatamente para lubrificar. É o fluido lubrificante das nossas articulações. Então, isso tudo tem a ver diretamente com a dor que você sente, porque isso acontece em todas as articulações, e tem também tudo a ver com os nossos rins. Então, vamos lá, vamos entrar neste aspecto agora. Como é que o rim faz esse controle? Acontece da seguinte forma. Quando um bebezinho nasce, o corpo dele é praticamente só água. O corpo de um bebezinho, ele é 95% de água. Ele tem uma grande quantidade. E ele está mamando o tempo inteiro. A amamentação por demanda espontânea, né? Livre demanda. Ele quer, ele mama. Depois que ele começa a ir para os alimentos, ele começa a precisar de água. Porque antes o leite fornecia essa água e ele sempre estava com vontade, bebia e estava tendo água. Tanto é que o xixizinho deles, a maioria das vezes, é super clarinho. Porque ele está mamando muito, está hidratando muito. Na hora que começa com a comidinha, precisa pôr água. Aí o xixi começa a ir amarelando. E aí vem uma preocupação dos pais em dar água para o xixi voltar e continuar sendo branquinho. Por que isso? Para que o xixi tem que continuar branquinho? O xixi tem que estar branquinho
Porque é isso que vai definir o termômetro do rim, se está tendo uma boa quantidade de água ou não. Porque se não estiver tendo uma boa quantidade de água no corpo, o rim vai parar e vai fazer o seguinte pensamento: eu não estou tendo a quantidade de água que eu deveria para o rim, para a água, para o xixi sair branquinho. Então, eu vou passar a exigir menos água da pessoa. Ela não vai ter que beber tanta água mais. Então ele baixa um pouco essa meta. E com isso, com o envelhecimento, a gente vai observando que a pele vai mudando e as coisas vão mudando ao longo do corpo, porque a quantidade de água no corpo vai diminuindo. Até um ponto em que uma pessoa de 60, 70, 80 anos tem por volta de 45, 50% de água só. Nós nascemos com 90, 95. No final da vida, essa água vai caindo. E isso que dá as características de pele. A pele vai ficando menos elástica, vai ficando mais seca, mais friável. Às vezes você puxa e machuca e rasga. Ela vai ficando mais enrugada. Tudo porque tá tendo muito menos água naquele corpo. E o rim tá tendo que se virar. Ele não consegue jogar muita água para deixar a pele limpinha, livrinha, bem hidratada, bem flexível. Ele não consegue, não tem água para tudo isso, porque você não está bebendo. Então o rim vai fazendo isso, ele vai exigindo menos e ele vai distribuindo menos essa água. Vai passando aquilo que a gente falou na live de quarta-feira, que a água vai para os órgãos que tem uma necessidade, uma demanda muito mais intensa, que é, por exemplo, o cérebro. O cérebro consome muita água. Então a água que você beber e que você está bebendo pouquinho, essa água quase toda está indo para o seu cérebro. O resto vai ser distribuído e vai só um golinho para os outros locais, para os outros órgãos. E aí isso vai gerando todo o envelhecimento e todas as alterações que acontecem. Porque o rim faz essa distribuição, é o que tem para ele. E como que funciona isso? O rim, ele define essa porcentagem. O bebezinho nasce com 95. Só que eu não estou conseguindo manter 95% de água no meu corpo, porque eu não estou bebendo. Então ele vai abaixando, e vai abaixando, até o momento em que o rim começa a ver que, ó, a quantidade de água que você está bebendo e a quantidade de água que eu estou conseguindo distribuir para esses locais, tá ok. Então ele mantém essa porcentagem de água no seu corpo, que num idoso geralmente fica ali nos 50, 45% de água. E aí ele define isso aí como um alvo. Qualquer coisa no seu corpo que passar disso, ele vai jogar fora, porque ele sabe que aquilo é o mínimo que ele sempre consegue. Às vezes tem um pouquinho mais, mas ele não pode querer aumentar essa exigência, porque ela não atinge todas as vezes. Então ele sempre vai trabalhar com o mínimo que você consegue fornecer para o seu corpo. Então se o mínimo que você consegue fornecer para o seu corpo é por volta de 45, 50% de água, às vezes até menos, o rim vai falar, ó, então eu vou trabalhar com isso, porque eu sempre recebo no mínimo isso. Então é isso, se receber mais, esse mais eu jogo fora. Então, é por isso que precisa de uma grande educação e uma persistência pra gente conseguir melhorar isso. Porque no primeiro momento, o seu rim não vai acreditar em você. Observa o seguinte aspecto, você tá lá bebendo o seu copinho, 2 dedinhos de água só de manhã, aí lá pro final do dia você vai tomar mais 2 dedinhos de copo de água só. Tá bebendo só isso. O seu corpo tá trabalhando ali com 40, 45% de água, muito pouco. Mas é o que tá tendo e ele vai trabalhar com isso. E aí, de um dia pro outro, você escutou o doutor idoso e começou a fazer uma mudança na sua vida. E a partir daí você está tomando aquilo que a gente conversou, os 3,5 litros de água dividido ao longo do dia de uma forma igual. Né? A gente falou disso na aula passada. Se você tá confusa, assiste a live, ela não ficou longa não, deu 20 minutinhos, então é uma livezinha curta que você consegue assistir bem, tá bom? Tem ela também no YouTube, se você quiser assistir de uma forma mais rápida, fique à vontade e assista aquela live que você vai entender como que funciona e como que é a quantidade. Mas você tem lá, então 3,5 litros, aí você vai dividindo em 2, 1 litro 750, em 4, dá 800 e pouco, e aí você vai dividindo até que você consegue distribuir ela ao longo do dia, pra você não ter que beber muita água, né? Beber ali 400 ml, por exemplo, de 2 em 2 horas, 200 ml de hora em hora. Definiu essa quantidade de água. Ok. E aí você escutou e começou a fazer isso. Mas o seu rim só trabalhava com 40, 45. E aí você vai lá e toma um copão de 200 ml, daqui 2 horas mais outro,
daqui uma hora, outro, daqui mais uma hora, outro, e faz isso ao longo do dia todo. O seu rim vai falar, opa, tá estranho isso aqui. Eu só trabalho com isso aqui, agora eu tô recebendo essa grande quantidade aqui toda hora. O que tá acontecendo? Vocês estão me enganando. Eu não acredito nisso, eu não confio nessa pessoa que tá bebendo essa grande quantidade. Tá acontecendo alguma coisa lá, eu vou trabalhar no meu seguro, 40, 45. E aí tudo isso que você bebeu, ele vai pegar e vai jogar fora. Daqui uma hora, pega isso aqui tudo e joga fora. Daqui uma hora, pega isso aqui tudo, joga fora. Daqui uma hora, pega isso aqui tudo e joga fora. E aí a pessoa vem e me manda uma mensagem falando, doutor, comecei a beber água igual o senhor pediu. Só que eu não paro de sair do banheiro, eu só fico no banheiro fazendo xixi. Eu vou ficar assim pra vida inteira? Não, é isso que tá acontecendo. O seu rim não está acreditando em você. Você tem que provar pra ele que você é confiável. Porque ele não confia que você vai manter essa quantidade de água pra frente. Aí você mantém isso por um dia, 2 dias, ele, não, estão me enganando. 3 dias, 4 dias, uai. 5 dias, opa, 6 dias. Será? 7 dias, mudou a parada, eu consigo trabalhar melhor agora. Tô nadando de braçada. Aí ele começa, 40, 45, não, eu vou pensar grande agora, vou pensar 50. Porque eu tô recebendo água. E você continua bebendo da forma certa. A partir do momento em que ele subiu de 40, 45 para 50, 55, é menos xixi. Porque essa quantidade de água agora está ficando no seu corpo. E essa água que está ficando no seu corpo, ele vai distribuir mais. O cérebro já recebia. Começa a vir pro pulmão, você vai começar a respirar melhor, começa a ir pro coração, pro fígado, pro estômago, pro intestino. E as coisas vão começando a funcionar melhor. Às vezes você começa a ficar um pouco mais disposta. E aconteceu alguma coisa em uma semana que você está melhor, mas você não sabe dizer o que é. E isso acontece com todo mundo que mantém nesse ritmo, tomando água da forma certa. E aí passou uma semana, o rim, subiu para 50. E continua mantendo a água lá em cima. Daqui 1 hora, daqui 2 horas. Só que ele tá, ele pega isso aqui e joga fora de xixi. Daqui 1 hora, pega isso aqui e joga fora de xixi. Joga e joga no xixi. Tá fazendo xixi muito ainda, mas é porque ele subiu só até 50. Com 2 semanas, ele falou, caramba, a coisa mudou por aqui. Mudaram a gestão, mudaram a gerência, a coisa agora tá funcionando direito. De 50 ele sobe para 55, 60. Olha a coisa querendo, olha a coisa ficando boa. Porque agora ele vai jogar muito menos xixi. E às vezes você não vai fazer xixi de hora em hora, toda hora que você beber. Porque essa quantidadezinha de xixi, às vezes não vai dar vontade. Ele vai esperar 2 tomadas para poder jogar fora e fazer xixi. Porque 60% de água no seu corpo. E isso já vai dar uma diferença muito grande em tudo. Porque agora com 60, ele tá sobrando uma aguinha para os seus músculos. Seus músculos estão ficando mais espertos, mais fortes. Mesmo você não fazendo nenhum tipo de exercício, naturalmente ele vai inchar um pouco mais de água. E aí você passa mais uma semana tomando água direitinho. Ele sobe de 60 para 65, 70. E possivelmente dali não vai subir mais, tá? Então por volta ali de 3 semanas para 1 mês, ele atinge um nível de 60, 65, 70% de água, que ele vai conseguir fazer uma distribuição praticamente perfeita, indo líquido para as suas articulações. E as suas articulações, incluindo joelho, ombro, toda a coluna, quadril, mãos, punho, vão começar a ter um líquidozinho numa quantidade muito maior, um líquido muito mais espesso e fluido, para poder conseguir ter um bom movimento. As suas articulações vão movimentar melhor, os seus músculos já vão estar muito mais hidratados. Isso tudo graças a uma simples mudança que aconteceu e manteve. Lembre-se, a partir do momento em que você começou, você tem que falar para o seu rim que você é confiável, porque ele não acredita em você. Vai levar por volta de 7 dias, 1 semana para ele realmente... deixa eu ver mais, deixa eu esperar mais para ver se isso vai continuar desse jeito ou não. E isso realmente acontece. E isso vai mudar perfeitamente a situação, como o seu corpo enxerga as suas dores. Porque grande parte das vezes, como eu já falei, as suas dores não é por conta de uma lesão na coluna, não é por causa de um desgaste, é por causa de uma sensibilização. O seu corpo está muito sensível, qualquer coisinha ele dói.
E quando você aumenta essa hidratação, até mesmo o seu cérebro passa a receber mais água. E isso faz com que ele comece a não ficar tão sensível à dor. Ele começa a tolerar melhor as coisas. E assim, o seu corpo vai respondendo melhor a tudo. Tudo no seu corpo passa a funcionar melhor. E isso eu estou dizendo uma coisa perfeitamente natural, sem nenhum tipo de remédio, algo que a gente tem em todas as nossas casas. Conseguiram entender a ideia? E o rim faz esse ajuste. Por que ele tem que jogar água fora? Porque ele tem que jogar lixo. Você não vai conseguir lavar uma calçada da sua casa que está cheia de sujeira, pingando água nela. Você tem que pegar a água lá com a mangueira e óbvio que isso desperdiça água, mas vocês entenderam o exemplo. E o seu rim tem que jogar essa impureza fora lavando. E quando você começa a beber muita água, ele começa a lavar. Quando você bebe pouca, ele começa a jogar no conta-gotas e essa sujeirinha vai ficando toda acumulada ali para trás. E o que acontece com essa sujeira que vai acumulando para trás? Vai aglutinando uma com a outra e forma pedra. Pedra nos rins nada mais é que um monte de lixo e sujeira que você não conseguiu jogar água para lavar. E ela foi ficando acumulada ali no meio da sua calçada, que é o caminho do rim até sair lá fora. Então, essas impurezas precisam ser lavadas e o seu rim precisa de água para isso. Então, às vezes a gente vai beber um pouquinho mais de água para ter água para ser jogada fora e para ter água para ser distribuída para o nosso corpo, para o nosso cérebro, para o nosso pulmão, para o nosso fígado, para o nosso estômago, para o nosso baço, para o nosso intestino, para os nossos músculos, para as nossas articulações, para a nossa pele. Então tudo precisa ter essa hidratação adequada, precisa ter essa boa distribuição. Então, vamos lá, que se depois de toda essa explicação você não se hidratar da forma correta, então todas as dores que você está sentindo, a culpa é totalmente sua. Então vamos mudar, que isso tem uma chance de mudar muito o jogo. Óbvio que ninguém vai resolver a cura e curar um desgaste já de 20 anos só bebendo água. Não tem milagre. Nada disso aqui é milagre. Isso aqui é ciência, é funcionamento do nosso corpo. É uma especialização que eu fiz que é a fisiologia humana, que é o funcionamento normal do nosso corpo. Tá tudo ali. E todos os nossos corpos funcionam iguais. Por isso que isso vai funcionar, ó, pra Fermino Leia, pra Ana Cometinha, pra Gislane Carvalho, pra Laura Franklin. Vai funcionar pra todas vocês, porque a água e o nosso corpo funciona dessa forma. É dessa forma que nós conseguimos distribuir para o funcionamento acontecer da forma correta e para o nosso rim jogar tudo fora. Conseguiram entender como funciona esse ajuste e esse controle? E o inverso funciona exatamente igual. Coloca para mim nos comentários se ficou claro, se vocês conseguiram entender como que o rim faz isso, que é simplesmente subindo o nível de água. Mas o inverso também acontece, tá? Se você começa a beber menos água, essa descida é muito mais rápida, porque ele está trabalhando alto, porque está recebendo alto todos os dias. Agora, se com 2 dias você para de beber isso, vão acontecer uma dessas duas coisas. Se você diminuir muito a quantidade de água de uma hora para outra, você pode ter uma desidratação aguda. E essa é a desidratação aguda que começa, às vezes, dá vômito, dá diarreia, e você vai ter que ir para tomar soro. Porque você perdeu água muito rápido, porque o seu rim está trabalhando no alto. E aí você parou de beber água e vai lá para baixo de novo. Opa, eu preciso de muito, e ele começa a sugar de tudo. E aí o seu cérebro começa a perder, seu estômago começa a perder água aí para poder ir pro sangue, pro seu rim conseguir fazer essa gestão. O seu músculo começa a secar, e aí você começa a ficar cada vez mais fraco, mais mole, o olho fica fundo. Por que o olho fica fundo? Porque o cérebro tem muita água. Quando ele seca de uma vez, ele puxa o olho para trás e o olho começa a ficar mais fundo. Porque ele desidratou muito rápido, porque você bebia e mantinha água em grande quantidade, de uma hora para outra caiu demais. E o rim, assustou. E essa é a desidratação aguda. A perda foi muito rápida. E aí você vai ter que tomar soro, porque senão vai ficar mal pra caramba, vai perder sódio, porque perdeu muita água, vai perder sódio, pode dar uma hiponatremia. Esses nomezinhos, quem já passou por isso, já ouviu falar disso em algum momento. Hipopotassemia, pode perder potássio, e aí a coisa vai ficar grave. Às vezes, em alguns estados, vai ter até problema cardíaco por conta desse desbalanço de eletrólitos, e vai ter que ser internado, às vezes até mesmo UTI,
tá? Então isso porque você parou de beber água de uma forma muito rápida. Agora, se essa perda foi gradual, de um dia pro outro bebeu um pouquinho menos, no outro um pouquinho menos, no outro voltou a beber só os seus 2 dedinhos de água, o seu rim não é bobo. Ele trabalha com a quantidade de água segura, tava ali em cima. Opa, recebi menos água hoje, vamos trabalhar seguro, vamos jogar pra baixo. Aí de 70 lá, vou pra 60. Bebeu um pouquinho menos, opa, 50, daqui uns dias tá nos 45 e a gente já tava trabalhando lá atrás. Então, pra voltar, o rim reajusta muito mais rápido. Pra subir, ele não vai confiar e acreditar em você. Então, mantenha a firmeza, beba água de uma forma mais intensa, porque é dessa forma, é assim que você vai fazer o seu rim acreditar em você e elevar o nível de água do seu corpo. Estamos falados? Todo mundo conseguiu compreender bem sobre isso? Então, pessoal, vamos lá? Bola pra frente. Quarta-feira temos uma nova live e a gente vai falar sobre artrite reumatoide. Então, quem aqui passa por quadro de reumatismo, tá passando por alguma questão de artrite reumatoide, coloca pra mim nos comentários, porque na quarta-feira, 8, 8 e meia, 9 horas, dependendo do horário do bebê, a gente tem uma nova live onde a gente vai falar sobre isso, que foi o que eu falei nos meus últimos videozinhos, nos últimos reels, tá bom? Comenta aqui pra mim quem é que tá passando por um quadro de reumatismo, conhece alguém que tem reumatismo, a gente corrigir e ajustar essa questão, porque isso tem muita relação com o método FD2M, com o curso Fim das Dores, com o Doutor Idoso, porque é isso que a gente quer mudar tudo isso, trazer todos esses pilares, e a gente precisa de dicas e formas de corrigir todos esses problemas. Então, pega seu celular, agenda, quarta-feira, 8 e meia, a gente tem uma live, nós temos um encontro marcado, igual hoje, a gente falar desse outro aspecto. No mais, agradeço muito aí a presença de todos vocês. Um grande abraço do Doutor Idoso e tchau, tchau!